Olá, eu sou o Dr. Mário Araújo Júnior e este é o canal Tireoide na Prática. Hoje eu quero falar sobre um procedimento que eu faço com frequência no meu dia a dia e eu costumo dizer que é meu dia mais feliz, que é o dia das punções de tireoide, tecnicamente chamadas de PAAF, P-A-A-F, ou punção aspirativa por agulha fina. E quando esse exame está indicado para os nossos pacientes, as dúvidas são sempre muito parecidas. Eu preciso estar em jejum? Vai doer? Quanto tempo dura? Eu posso tomar os meus medicamentos normalmente? Então eu vou responder essas perguntas aqui da mesma forma que eu explico antes de realizar o procedimento e depois vou falar brevemente sobre o possível resultado da sua punção aspirativa e o que ele significa. Antes do procedimento, o que você precisa saber? Primeiro, você não precisa estar em jejum. O único cuidado é fazer uma refeição leve, até cerca de 1 hora antes do procedimento. Apenas para que você esteja confortável durante a consulta e durante a punção aspirativa. 2. O procedimento é rápido. Uma vez que eu localizo o seu nódulo com ultrassom, a punção em si dura cerca de 10 segundos. O tempo total da consulta é um pouco maior para o posicionamento, para a preparação, para a orientação final, mas o momento da agulha dentro do nódulo é muito breve. 3. A agulha é fina. Ela perfura, mas não corta a pele. E essa distinção é importante porque muita gente imagina algo parecido com uma cirurgia. A agulha que eu uso é bastante fina e é semelhante a um exame de sangue, às vezes mais fina do que um exame de sangue. Ela atravessa a pele sem corte, chega até o nódulo de tireoide guiado pela ultrassonografia em tempo real. E na maioria das vezes eu nem utilizo anestesia local, porque a picada da anestesia seria mais desconfortável do que o próprio procedimento e, além disso, o material do anestésico pode se misturar ao material que eu pretendo aspirar e prejudicando a análise desse material ao microscópio. 4. Se você toma anticoagulante como AAS, Xarelto, converse com seu médico assistente antes. Os pacientes que usam medicamentos anticoagulantes, aspirina, varfarina, os novos anticoagulantes orais, como eu comentei, precisam conversar com o médico assistente sobre a possibilidade de suspensão antes do procedimento. E essa decisão é sempre individualizada e depende do motivo para o qual você usa esse remédio, esse anticoagulante. E após a punção, o seu médico assistente também vai te orientar sobre quando você está apto a retornar à sua medicação. 5. Você pode ir acompanhado. Seu acompanhante vai ser sempre muito bem-vindo e ele pode entrar na sala do procedimento com você. Não há nenhuma restrição para isso. Se você se sentir mais seguro com alguém do seu lado, o acompanhante pode entrar na sala de procedimento. O mais importante é que você se sinta tranquilo, se sinta confiante para realizar o procedimento, que é simples. E quanto mais relaxado você estiver, mais fácil o procedimento fica. E quando que a punção aspirativa está indicada? A PAAF é o principal método que nós temos para avaliar o que está dentro de um nódulo de tireoide. Com a agulha eu vou coletar células diretamente do nódulo e vou analisá-las no microscópio, já que eu sou médico patologista. O ultrassom me diz muito sobre a aparência desse nódulo, se ele é suspeito ou não, mas a forma como o nódulo se apresenta no ultrassom tem as suas limitações. A punção adiciona a análise da célula desse nódulo e essa é a combinação que nos permite orientar o paciente com muito mais precisão, vendo a imagem do ultrassom, mas mais do que isso, vendo a célula que representa aquele nódulo. A punção não trata o nódulo, mas ela dá o diagnóstico. E um diagnóstico correto e preciso é o que pode evitar cirurgias desnecessárias. Nem todo nódulo precisa ser puncionado. Existem critérios e geralmente nós nos baseamos na classificação de Tirades, que vai de 1 a 5. A maioria dos nódulos que nós puncionamos são Tirades 4 a partir de 1,5 centímetro e Tirades 5 a partir de 1 centímetro, que são os nódulos que têm alguma característica suspeita no ultrassom. E sobre o resultado da punção aspirativa, o que ele pode nos dizer?
O resultado segue a classificação de Bethesda, que é um sistema internacional e padronizado para os laudos de punção aspirativa de tireoide. São 6 categorias. Um resumo rápido: Bethesda 1 é quando eu não tenho material suficiente e se a checagem da amostra não for realizada na hora, nós precisamos repetir a punção. Para isso, é recomendado que o patologista veja essa amostra na hora, porque se na primeira tentativa não tiver célula, ele pode repetir a punção naquele mesmo momento, naquela mesma consulta, até obter célula suficiente para um diagnóstico. Bethesda 2, benigno, são nódulos de tireoide benignos, que são a maioria dos nódulos de tireoide, e pode indicar apenas o acompanhamento clínico habitual. Bethesda 3, que são as punções chamadas de indeterminadas. São células com atipias, mas que têm um significado incerto. O risco de malignidade é geralmente baixo, de 10 a 30%. Dependendo de cada caso, eu indico a repetição da punção naquele mesmo momento para nós termos material suficiente para o teste molecular que pode tirar esse paciente da mesa de cirurgia se vier um teste molecular negativo. O Bethesda 4, neoplasia folicular. Quando nós temos um tumor de tireoide, a maioria é benigno, adenoma folicular, mas também existem os carcinomas foliculares e o risco de malignidade é de 25 a 40%. Eu frequentemente indico também a avaliação molecular para esses casos, porque quando o teste molecular é negativo, talvez nós possamos negociar a indicação cirúrgica da categoria 4. Bethesda 5 é suspeito para malignidade, o risco de malignidade aumenta para 60 a 75%. Na maioria dos casos, a cirurgia está indicada no Bethesda 5. E o Bethesda 6 é quando nós não temos dúvida que é maligno e o risco está acima de 97%. A cirurgia está indicada também na grande maioria dos casos, exceto nos nódulos menores que 1 centímetro, onde atualmente nós temos a opção de ablação por radiofrequência. Então vamos lá, o que você precisa saber antes de fazer a punção de tireoide. Não é necessário estar em jejum, apenas uma refeição leve até 1 hora antes do procedimento. A punção em si dura cerca de 10 segundos e o procedimento é muito rápido. 3. A agulha é fina, ela perfura, mas não corta a sua pele, e a anestesia local geralmente nem é necessária. 4. Se você usa anticoagulante, é importante conversar com seu médico assistente antes de ir para o procedimento para saber sobre a suspensão e retorno desse medicamento. 5. Você pode ir acompanhado e o seu acompanhante pode entrar na sala do procedimento. 6. O resultado segue a classificação de Bethesda, que vai de 1 a 6, e cada categoria tem uma implicação clínica diferente, uma indicação de acompanhamento ou tratamento diferente. 7. O resultado indeterminado não é diagnóstico de câncer, mas exige uma investigação adicional, olhar esse nódulo sempre de perto. Se você achou esse conteúdo útil, deixa o seu like, compartilha com outros profissionais e pacientes e não esqueça de seguir o canal Tireoide na Prática para mais conteúdos como esse. Um abraço e até lá!